Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, não só aqueles que estão aqui pela primeira vez, como todos vocês que estão. Mais uma vez lembrando, quem tiver alguma sugestão de música, ela não precisa ter um cunho religioso, tá, gente? Qualquer música que fale sobre paz, amor, vocês podem também estar dando sugestão para nós, tá bom? Pode deixar na recepção com o pessoal lá. Então vamos nos entregar essa noite. Vamos relaxando na cadeira, respirando fundo. Vamos nos conectar a essa espiritualidade amiga, a esses irmãos espirituais. Agradecemos a ele a oportunidade de estarmos aqui hoje. Por amor a ele, vamos cuidar de nós essa noite. Vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus, que ele nos envolva num abraço fraterno. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, consumir de amor. Só em ti, Jesus. Nós vamos cantar a oração de São Francisco, conhecido como a oração da paz. A história de São Francisco é uma história muito bonita, viu, gente? É uma história de muita fé, de muita resiliência. Francisco, ele foi um cara, assim, uma história fantástica. Ele abandonou tudo, porque ele vinha de uma família, né? Tinha bastante poder aquisitivo, para viver da forma mais simples possível. Não falou para ninguém largar nada e fazer como Francisco. Mas, em todos os momentos mediúnicos dele,
ele se manteve muito na fé. E uma vez ele saiu no meio da neve, estava tendo uma tempestade, e ele ali, firme e forte na fé, que uma hora ia aparecer alguém para ajudar ele. Isso realmente aconteceu. Então, naqueles momentos que a gente acha que está sozinho, que não tem esperança nenhuma, vamos ter fé, sabe? Entrega na mão de Deus, fala, ó Deus, é com você. É com você, eu estou aqui, seja feita a sua vontade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então vamos lá, tá chegando a nossa última música. Eu acredito que tem muita gente aqui que já conhece. Quem não souber cantar, canta com o coração. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança.
Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens e fazer irmão, estendendo a mão, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Se você for capaz de escutar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e trazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Linda! Eu e Isaac, a gente só colabora com a espiritualidade, mas, na verdade, é tudo mesmo para Ele, né? Para Deus, é para Jesus. Obrigada a todos, tenham uma boa noite, um ótimo passo, um ótimo tratamento. Vou desligar o microfone. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Ao pessoal do Instagram, boa noite para vocês. O pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa palestra de hoje, vamos refletir sobre o despertar espiritual em tempo de crises. Mas antes, vamos para o nosso momento de introspecção, de conexão com a espiritualidade maior, fechando os nossos olhos, buscando estar presente, não só o corpo, mas a mente, sentindo o nosso corpo sentado, sentindo as batidas do nosso coração. Vamos nos permitir soltar as preocupações,
as tensões. Talvez o dia não foi tão bom. Permita soltar todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que pesa o teu peito, que pesa as tuas costas, teus ombros, aquilo que tem tirado o teu sono. Se permita soltar toda essa energia desnecessária, esse fardo. E permita abrir o teu coração para a espiritualidade presente. E para isso vamos imaginar uma luz saindo do nosso coração. Uma luz pequena, tímida, que gradativamente vai se expandindo, vai crescendo, vai envolvendo todo o nosso corpo. E permita que a tua luz se una com a luz do irmão ao teu lado. Vamos criar uma grande luz nesse salão, permitindo que a espiritualidade te abrace, te envolva, acalente o teu coração, acalme a tua mente. Permita que a espiritualidade te nutra, te fortaleça. Sinta a força e o amparo da espiritualidade da casa. Sinta essa renovação interna. Que assim seja, graças a Deus. O despertar espiritual. Vamos começar com uma história para dar uma base para a nossa reflexão. Rafael, aparentemente, tinha uma vida perfeita, um ótimo emprego, um ótimo salário, um relacionamento que parecia ser sólido, mas tudo parecia. Até que certo momento da vida dele, começou a crise, as dificuldades. A empresa que ele trabalhava começou a ter problemas financeiros, começou os cortes, ele foi demitido. O apartamento de luxo não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. O carro de luxo não tinha mais dinheiro para pagar a mensalidade do carro. As contas foram acumulando. O namoro que parecia sólido não era tão sólido assim. E a namorada se foi. Ele ficou sozinho. Ele se sentia uma vítima da vida. Porque eu sou uma boa pessoa. Por que essa injustiça? E por meses ele ficou nessa luta, brigando com Deus, brigando com a vida, porque ele não compreendia por que ele estava perdendo tudo. Após meses, ele começou a meditar, a observar dentro de si. E ele começou a perceber que dentro dele havia um caos, uma bagunça. E não era algo resultado da crise, era de anos. Mas ele foi empurrando debaixo do tapete, colocando no quarto a bagunça, todo esse caos interno. Mas diante da crise, esse caos veio à tona. Ele começou a buscar esse autoconhecimento. Certo dia ele decidiu sair para caminhar, fazer uma meditação ativa, quando você caminha e tenta meditar. Ele encontrou um velho amigo chamado Gabriel. Era aqueles amigos que sempre está em paz, sereno, mesmo com as dificuldades. Então Rafael perguntou ao amigo: como você consegue permanecer em harmonia, em equilíbrio, sereno, mesmo com as dificuldades que todo mundo tem? Então Gabriel respondeu: é porque eu vejo as dificuldades, as crises, não apenas como algo negativo, mas como uma oportunidade. E quando uma situação chega em nossa vida e destrói tudo, é sinal que a nossa construção não era tão sólida. Então é a oportunidade de recomeçar, de reorganizar, mas com bases mais firmes. Rafael ficou com aquilo na cabeça e começou a avaliar. E aquela vida que parecia perfeita, na verdade, não era real para ele, porque ele estudou aquilo que os pais queriam. Ele entrou na empresa que os amigos trabalhavam. Ele tinha um estilo de vida para tentar ser aceito, ser validado pelo externo. Era uma vida superficial, falsa. Então, a partir dessa desconstrução dolorosa, ele teve a chance de recomeçar. E começar numa profissão que fazia sentido para a essência dele.
a ter um estilo de vida que fazia mais sentido para a alma dele. E muitos de nós passamos por isso, mas nem sempre temos essa percepção do lado bom das crises. Quando a gente fala de despertar, essa expressão, antigamente era muito usada no Oriente, no budismo, no hinduísmo, para relacionar mestres que transcenderam certas limitações, começaram a enxergar a vida com uma maior compreensão, conseguem enxergar a vida de uma maneira mais ampla, muito além das limitações do nosso ego. E não faz tanto tempo que agora no Ocidente é usada essa expressão despertar, que é basicamente isso, que é buscar ter uma compreensão maior sobre a existência e sobre nós mesmos. E não é uma virada de chave, não é algo do dia para a noite, são camadas. O despertar é como uma cebola, tem camadas. Então, conforme a gente vai avançando, a nossa percepção vai se ampliando. O que seria a crise? A crise poderia ser os obstáculos, as dificuldades, as perdas que chegam no nosso caminho, infelizmente, e ameaçam o nosso bem-estar. Mas pela visão espiritual, essas crises, mesmo o desemprego, mesmo as dificuldades financeiras, mesmo as enfermidades, mesmo os conflitos familiares, apesar de ter o ponto negativo, que isso é óbvio, tem um lado positivo, que é o crescimento, o aprendizado, a transformação. Mas também é claro que a crise por si só não transforma ninguém em santo. É como nós lidamos com a crise. Porque se apenas a crise transformasse a gente, todo mundo desencarnava iluminado. Mas não é bem assim. Pela visão da espiritualidade, nada é por acaso. E cada desafio, cada obstáculo tem como objetivo a nossa evolução. E as crises estão associadas à dinâmica da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito tem como propósito o nosso despertar. Para que possamos, no curto espaço de tempo que é a vida terrena, possamos ter uma visão cada vez mais ampla, uma compreensão maior sobre a vida e sobre nós mesmos. Não algo tão superficial, não apenas passar pela vida, apenas sobreviver. E compreender que nós somos espíritos, não de uma maneira teórica, mas sentir isso, que nós somos espíritos tendo uma vivência carnal. Quando uma pessoa ela começa a trilhar um caminho que não é alinhado com a sua evolução, cedo ou tarde a vida vai chamar atenção. E como a vida chama atenção? Pelas crises, pelas dificuldades, pela dor. Todos nós, quando viemos para a Terra, viemos com certos desafios específicos para desenvolver certas capacidades, certas virtudes, moral, intelectual. Então nós precisamos buscar ter esse olhar mais de aprendiz, para conseguir extrair essas coisas boas. No Oriente, os pensadores antigos, que eram vistos como despertos, eles acreditavam e acreditam que as crises, que o sofrimento faz parte da natureza humana, faz parte do mundo. Ou seja, não tem como a gente fugir disso, não tem como escapar das crises. Mas tem como nós lidarmos de tal forma que saiamos com menos danos, com menos sofrimento, que é através do desapego, através da aceitação, da compreensão, que não é nada fácil. Mas esse é o caminho que eles orientam. Quando nós estamos passando pela crise, nós precisamos buscar respostas dentro de nós e na espiritualidade. Quando a gente está passando por uma crise, o comum é o quê? Apontar culpados. Eu estou infeliz por causa de culpado, por causa do outro. Eu estou sofrendo por causa de ciclano. É comum buscar soluções rápidas, mas é incomum buscar parar, refletir e buscar extrair o que essa situação está querendo me ensinar, o que essa crise está querendo desenvolver em mim. Isso é muito raro, as pessoas fazerem isso. Quando eu não aprendo o que a minha alma deseja, quando eu não desenvolvo as capacidades que a minha alma deseja, a crise repete. Pode passar um tempo, pode ser em ambientes diferentes, pode ser com pessoas diferentes, eu posso mudar de cidade, país, mas a situação se repete. É o famoso ciclo repetitivo, que ele só se encerra quando a gente aprende e faz aquilo que precisa. A fé e a conexão com os bons espíritos é fundamental
é muito importante nesses momentos. Porque quando nós estamos em sintonia com o alto, nós somos inspirados, nós recebemos serenidade, força para seguir em frente, para conseguir lutar as batalhas do dia a dia. Tudo nessa vida passa. Toda crise é passageira. É claro que para o ego, ele não quer saber. Se fosse pelo ego, crise não existia. Mas as crises fazem parte do jogo do mundo, faz parte da vida, doa quem doer. Então nós precisamos ter essa aceitação para sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos à lei de evolução. Tudo, exatamente tudo no universo está em movimento, em transformação. O progresso é uma lei divina. Nós fomos criados simples, mas destinados à plenitude. Mas para isso é necessário se desenvolver. E o desenvolvimento se dá pelas múltiplas vivências, e nem toda vivência é agradável. As crises acabam sendo uma ferramenta para tirar a gente da zona de conforto, da inércia. No Livro dos Espíritos tem um trecho que os mentores falam. A crise é uma oportunidade que exige adaptação e transformação. Como assim? Se eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Para ficar mais claro, no ponto A eu estou obeso, no ponto B eu emagreci. A mesma mentalidade, o mesmo comportamento não vai chegar no ponto B. No ponto A eu estou pobre, no ponto B eu tenho independência financeira. Os mesmos comportamentos e mentalidade não chegam no B. A gente traz para o espiritual. No ponto A eu tenho uma consciência limitada. Para eu ter uma consciência mais ampla, eu preciso mudar minha mentalidade e comportamento. É necessário se adaptar às crises, o ambiente, as vivências e me transformar, deixar o velho eu, para que eu possa lapidar e construir o novo eu. Então por isso é necessário se adaptar e se transformar. Às vezes, nós resistimos à mudança, porque estamos muito apegados aos velhos hábitos. Lá no fundo a gente sabe que aqueles velhos hábitos fazem mal. A gente sabe que aquele conteúdo adulto, que aquele cigarro, que aquele álcool faz mal. Mas mesmo assim a gente insiste. Porque o nosso ego prefere um inferno conhecido do que seguir um paraíso desconhecido. Porque a natureza humana, ela foge da incerteza. Então nós precisamos ter essa percepção. Os prazeres momentâneos, aquilo que é bom a curto prazo, nem sempre faz bem a longo prazo. Nem tudo que é bom para os sentidos faz bem para a saúde. Então eu preciso colocar na balança, ter essa percepção, que nem tudo que me agrada, de fato, me faz bem. Eu devo me apoiar naquilo que faz bem. E quando eu não faço aquilo que a vida, que a minha alma espera, a vida vai trazer crises, para que eu possa rever os meus comportamentos, os meus valores, as minhas crenças, e vai me conduzindo à reforma íntima. De uma maneira involuntária, porque se a gente fosse deixar pelo nosso ego, ficaríamos naquela zona de conforto, que nos faz mal, mas é aquilo que é confortável. Então nós precisamos ter essa visão sobre isso. Muitas pessoas acabam falando, por que eu sofro tanto? Tem gente que fala, parece que eu estava naquele grupo que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Parece que eu taquei uma pedra na cruz. De tanto sofrimento que é a minha vida. É uma luta atrás de outra. Eu não tenho nem tempo para respirar. A primeira hipótese, pela lei de causa e efeito, tudo que se planta, se colhe. Então é possível que eu errei muito no passado e agora estou sofrendo as consequências. Mas nem sempre é isso. Às vezes, a segunda hipótese pode ser que a vida está querendo me desenvolver virtudes, capacidades, que na zona de conforto eu não consigo. A Terra é uma grande escola. Então, às vezes eu olho para o lado e eu vejo que o meu vizinho tem uma vida tranquila, boa. Nem sempre é assim, as aparências enganam. Mas se for verdade que o teu vizinho tem uma vida com menos crises, talvez é porque na escola da vida ele buscou se matricular no curso básico. Agora, se a minha vida, de fato, tem tantas crises assim que não é exagero, talvez eu fui corajoso demais, me matriculei no curso de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Por isso as dificuldades, a complexidade.
Porque aqui é uma escola. Então eu preciso ter essas noções para entender que lá no fundo faz bem para a minha alma. É igual exercício físico. Dependendo da intensidade, não é nem um pouco agradável para o corpo, mas depois tem consequências boas para a saúde física e mental. E as crises também é nesse sentido. Para o corpo, para o nosso ego, para a nossa mente, é horrível, mas traz benefícios para a nossa alma. Então, quando a gente começa a expandir, a despertar, quando a gente tem essa noção, é um despertar. A gente consegue passar por essas crises com menos sofrência. Um outro ponto muito importante quando a gente fala de crise são as emoções. Porque se o meu emocional não está bem e eu passo por uma crise, a situação fica péssima. Às vezes a crise é um copo d'água, mas se o meu emocional está ruim, eu transformo aquele copo de água em um tsunami, em um dilúvio. Então é tão importante cuidar da saúde mental, do emocional, porque quando a vida está mais ou menos, quando a vida está boa, o meu emocional pode estar ruim, a gente vai levando. Mas quando o meu emocional está péssimo e vem a crise, tudo fica horrível. Então é necessário se precaver, começar a se cuidar. Cuide da tua saúde, cuide do teu mental, do teu emocional. Diante da crise natural, o medo. O medo é uma emoção natural, é um mecanismo de defesa diante da ameaça, porque se não houvesse medo, as pessoas desencarnavam muito mais rápido, muito mais cedo. Mas o excesso de medo bloqueia a gente. Então, às vezes, diante de uma crise, a gente fica travado devido ao medo, a gente não resolve o problema, a gente só fica naquele sofrimento, parece eterno. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 29, Jesus fala: todos nós estamos sob a proteção divina e nada acontece por acaso. Quando nós conseguimos de fato sentir isso, a gente começa gradativamente a saber lidar com o medo, a conseguir não temer tanto, ou se o medo vier, haja com medo mesmo. Basta que consiga solucionar essas crises que vêm para o nosso crescimento. Uma outra emoção que vem é a angústia diante da crise, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta. A angústia porque a gente olha aquela situação e parece um caminho sem saída. Mas quando nós conseguimos olhar para a nossa angústia e compreendê-la, nós somos capazes de transformar essa emoção ruim em algo positivo para a nossa transformação. Se a gente for olhar a biografia de tantos médiuns missionários, boa parte deles passaram por grandes crises, angústias profundas, que viraram a chavinha, despertaram para começar a obra deles. Boa parte deles não tiveram uma vida tranquila e começaram o trabalho, tiveram sofrimento, uma lapidação para despertar o ego. Uma outra emoção é a ansiedade, que é projetar o medo para o futuro, porque a gente quer controlar algo que ainda nem aconteceu, ou talvez nem aconteça. E na Bíblia, novamente Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Devemos viver o presente, porque a vida só acontece no presente. Se a gente parar para pensar, o aqui e agora é um eterno aqui e agora. Tudo acontece só no presente. Então, quando a gente vai para o passado ou vai para o futuro, a gente está usando o presente para isso. Mas para solucionar, para resolver, só dá para fazer agindo no presente. Então, nós precisamos nos colocar cada vez mais no presente para transformar essas pedras que chegam no nosso caminho em degraus para a nossa evolução. E como nós podemos desenvolver a fé e a resiliência diante das crises? O primeiro ponto não é nada fácil, é o pior, que é aceitar que existem situações inevitáveis. Tem coisas que estão muito além de nossas mãos. E parece contraditório, mas quando a gente está numa situação dessa, a gente para de lutar, porque não tem como resolver, a gente para de resistir, a gente para de ficar no lugar de vítima, de injustiçado, a situação não muda, mas aqui dentro acalma. O segundo ponto é buscar ter um olhar de aprendiz para a vida e principalmente para as crises, buscar extrair os aprendizados, para que a gente não passe por dores, entre aspas, à toa, para ficar repetindo de ano, a gente consiga passar de primeira. O terceiro ponto, que é muito importante, é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei como eu reajo
aqui dentro das situações, eu consigo ter um certo controle, e assim eu consigo agir melhor no externo. O quarto ponto importante, que é a oração. A oração é o nosso alimento, nos nutre, nos conecta com os bons espíritos, nos aproxima da luz, para que a gente possa ter sabedoria, ter a resistência para enfrentar as lutas que fazem parte desse mundo. Um outro ponto é a meditação. Meditar acalma a mente. E quando a gente tem uma mente clara e focada, é fácil resolver o problema. Porque quando tem uma mente tumultuada, a gente olha para o problema, a gente não consegue, a gente fica perdido, a gente é consumido pelo problema. Então nós precisamos desenvolver uma mente mais clara, mais focada. E um último tópico, para desenvolver a fé e a resiliência: os estudos. Estude a doutrina, a casa vai começar o curso, tem a biblioteca, quanto tempo não pega um livro emprestado? Quando a gente fala de conhecimento, é porque o conhecimento nos traz ferramentas para enxergar melhor uma solução. Talvez a gente fale, os livros da codificação têm uma linguagem difícil, nem todo mundo se sente bem. Mas, pelo menos romances espíritas, a gente olha uma história e fala, nossa, estou passando por algo parecido. E ilumina a nossa mente para a gente conseguir agir, para resolver as nossas questões. No Livro dos Espíritos, na questão 704, os mentores falam: Deus não impõe nenhuma prova superior às nossas forças. Pelo ditado popular, Deus não dá a cruz maior que a nossa capacidade. Então nós precisamos compreender que mesmo quando algo parece muito difícil, nós temos a força para superar. Geralmente a gente nem sabe a força que tem aqui dentro. É nos momentos mais difíceis que a gente consegue despertar essa força, de fazer coisas que a gente nem imaginava que era capaz. Porque nós temos essa centelha divina, essas potencialidades adormecidas. Então nós precisamos de estímulos. E diante da crise, das dificuldades, devemos compreender que às vezes ela chega porque eu sou muito acomodado, sou muito sossegado. Talvez porque eu queira que o mundo acabe em barranco. Aí a crise chega para me colocar em movimento. Porque às vezes a pessoa tem essa personalidade, devido aos traumas talvez que ela carrega, de não se movimentar por livre e espontânea vontade, de ter proatividade. Então vem aquela crise nos derrubando. Mas o intuito é de nos colocar em movimento. Aqui na Terra é um grande laboratório de aprendizado. E nessa jornada evolutiva, nem sempre a gente apenas passou por crises. Às vezes nós causamos nos outros. Qual será a maior crise que eu causei no meu próximo? Será que foi uma atitude, uma palavra? Será que foi um impulso? Talvez o meu orgulho me afastou de pessoas importantes? Qual foi o maior aprendizado, ou quais foram os aprendizados que eu adquiri com as crises até aqui? Será que eu desenvolvi a empatia? Eu aprendi a me colocar no lugar do outro? Será que eu desenvolvi a humildade, a capacidade de perdão? Será que a crise me fez aprender a ter consciência da minha responsabilidade na minha realidade? Será que a crise me fez soltar a ilusão do controle da vida? E aprendi que, na verdade, eu controlo como eu reajo à vida? Será que as crises me ensinaram a confiar no fluxo da vida, dos desígnios divinos? Será que as crises me ensinaram a estabelecer limites, a dizer não quando algo me faz mal? Será que as crises me ensinaram a desenvolver o amor próprio, a autoestima? Será que as crises me auxiliaram a reconciliar com pessoas que faziam anos que eu não conversava? Será que as crises, as dificuldades me fizeram me reencontrar? Eu estava perdido, me reconectei? Será que as crises me fizeram me aproximar de Deus, da espiritualidade? Será que as crises me fizeram uma pessoa melhor? Eu só sou capaz de ter essa visão em relação às crises quando eu começo a questionar tudo aquilo que eu já passei e aquilo que eu estou passando hoje. Então, quando eu começo a questionar, a sair do automático, eu começo a extrair essas lições, a pegar os limões e transformar em limonada. Porque, infelizmente ou felizmente, esse mundo é dual, tem um lado bom e um lado ruim. Tudo tem isso. E às vezes a gente está treinado a só olhar o lado ruim das situações. E não estou falando que a gente não sofre, claro que sofre.
mas buscar extrair esse aprendizado, porque não é à toa que nós estamos encarnados. E essa era a nossa mensagem de hoje. Vamos para o nosso momento de vibração. Vamos vibrar gratidão. Gratidão a Deus pelas bênçãos que concede em nossa vida, pela proteção, pela providência, pelos livramentos. Gratidão por tudo que Ele nos concede, pelos aprendizados, pelas curas, pelas libertações, pelas transformações. Gratidão por tudo de bom que chega até nós. Gratidão por todo o aprendizado que chega até nós. E vibrando gratidão, vamos unindo a todas as pessoas que oram, meditam, vibram amor, vibram o melhor. Vamos formar essa egrégora do bem, vibrando nas frequências mais elevadas, emanando luz, para que a espiritualidade possa utilizar dessas energias que estão sendo geradas e vão sendo direcionadas aos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão acamados, hospitalizados, irmãos que passam por enfermidades crônicas, por tantas dores, feridas, irmãos que nós conhecemos, parentes, vizinhos, conhecidos. Que a espiritualidade possa ir ao encontro dessas pessoas que estão necessitando, que estão abertas para receber o tratamento. Vamos vibrando pelos irmãos que estão na caixa de vibração, de tratamento à distância, para que todos recebam a visita dos bons espíritos e tenham suas energias renovadas, suas forças renovadas, recebam as limpezas, as harmonizações, os equilíbrios, o fortalecimento da saúde. Vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos lares, pela saúde dos nossos entes queridos, pela harmonia do nosso lar. Vamos vibrar por todos os irmãos que estão agora nos ouvindo pelo Instagram, e aqueles que estarão nos ouvindo pelo YouTube, que recebam a visita das equipes médicas, recebam todo o tratamento que precisam, que estão abertos. Que as energias sejam renovadas. Que as energias que fazem mal sejam retiradas. Vamos vibrar por esta casa, para que a espiritualidade possa utilizar essas energias nos trabalhos diversos que aqui são realizados. E vamos vibrar pela nossa semana, que ela seja o melhor possível para o nosso crescimento e para o nosso bem-estar. Graças a Deus. Graças a Deus. Ao pessoal do Instagram, gratidão, compartilhe o vídeo. Pessoal do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus familiares e grupos de WhatsApp. E a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção, pela conexão, por essa energia maravilhosa que foi gerada. Que todos tenham uma excelente, abençoada semana, que a espiritualidade os conduza ao retorno dos seus lares. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Eu vou pedir para os trabalhadores continuarem sentados por mais um minuto. E eu vou pedir a atenção de todos vocês, eu tenho alguns recados para dar, tá? Para a nossa alegria, na próxima terça-feira,
de carnaval, estaremos aqui, firmes e fortes, para compartilharmos a nossa terça de carnaval com vocês. Não é pulando, tá? Só no coração. É com as atividades normais da casa. Eu vou dar um spoiler, tá, gente? Vou me dar esse direito. Como a palestra é minha, eu vou dar o tema para vocês. É um tema inédito que não foi falado ainda nas casas espíritas. Quem faz evangelho no lar? Então vai saber o que eu estou falando, a maioria de vocês. Não tem uma frase lá que diz assim: vibremos amorosamente pela unificação das religiões? Não tem no roteirinho? É sobre isso que nós vamos falar terça-feira. Tá bom? Inédito, hein? Vamos lá. Evangelioterapia. Às quintas-feiras nós temos uma atividade aberta aqui na casa. O facilitador é o seu Nelson, está ali no fundo. Levanta a mão, seu Nelson, para nós. Das 8 às 9h30. Eu chamo de evangelioterapia porque é um estudo, na verdade, dirigido, né, do livro do Evangelho e do livro dos Espíritos. Só que não tem problema, não é sequencial, é sequencial o estudo, mas você pode vir em uma quinta, de repente não dá certo de vir na outra, não tem problema. E por que evangelioterapia? Porque é aberto para discussão, para tirar dúvida, pontos de vista. Eu participei desse trabalho há algum tempo, foi muito bom para mim e eu indico, tá bom? Curso. O Felipe falou do curso. No dia 9 de março nós vamos iniciar uma turma nova de curso. Já temos 13 inscritos e eu espero aí dobrar esse número até o dia 9. É um curso dinâmico, legal, gostoso de fazer. Primeiro módulo, reforma íntima, é bem gostoso mesmo. Os temas, as discussões, o conteúdo, as apostilas são todas baseadas nas apostilas da Federação Espírita, tá? E a gente procura dentro desse conteúdo trazer o máximo de conhecimento possível para vocês. Esse curso vai ser legal, porque ele vai ser dado em 10 mãos, são 5 orientadores. Eu sou o orientador e são mais 4 orientadores que estarão em formação de orientação. Então nós vamos estar com esse pessoal, né, em laboratório com a gente, compartilhando as aulas. 5 cabeças, 5 pensamentos, 5 pontos de vista, alguns diferentes uns dos outros, e vai enriquecer muito a nossa aula. Então eu conto com vocês, tá? Quem quiser, inscrições, dica na secretaria, na recepção e nas mídias sociais. Instagram, né? Tá bom. E nós temos a alegria, a casa vai, a partir do dia 16 de março, oferecer mais uma atividade aberta para vocês, tá? É um tratamento espiritual. Nós vamos chamar esse tratamento de fraternidade. Por quê? O lema desse tratamento é: servimos com amor a necessidade do outro. Qual é o foco desse tratamento? Limpeza e cura espiritual, tá? E aí eu acho que engloba tudo que a espiritualidade pode fazer por nós, através de uma limpeza, de um reequilíbrio ou de uma cura espiritual, né? Que vai muito além do esforço da espiritualidade, né? Depende também do nosso merecimento. E vai estar tudo aqui disponível para vocês a partir do dia 16, a partir das 10h15 às 11. Entre 10h15 e 11 horas a gente vai distribuir as senhas, tá? 11 horas a gente fecha o portão, os trabalhos começam às 10h30 e vai até a última senha distribuída, tá bom? Qualquer necessidade que vocês tiverem, sentirem no coração que possam vir, precisam vir nesse tratamento, a casa está aberta para vocês. Como o próprio nome diz, é fraternidade, não haverá distinção nenhuma, todos que vierem serão atendidos por conta das suas necessidades, sejam elas quais forem, tá bom? Amém? Amém. É isso, pessoal, bom tratamento a todos, boa semana, parcimônia no carnaval para estarmos aqui na próxima terça-feira. Beleza? Utilizem com moderação.